Não recitei todos os dias. Eu esqueci. Eu também recitar, não recitei não. Eu desenho. Mas não fiz desenho, escrevi. Achei muito difícil tudo que eu estava pensando, desenhar. Eu acho também escrever mais fácil do que desenhar, por questões óbvias, né? No vídeo lá, esse vídeo, o último vídeo que você mandou do Berroso, Aham. tá na cabeça, né? A imagem tá na nossa cabeça. O difícil é passar no papel, mas tá na cabeça, tá bom, né? Sim. Tá mentalizado já, assim. Quando a gente escreve, você escreve com todos os detalhes, né? E para você pôr na imagem, Você tem que falar, né? Então vamos revisar. Vocês me ajudam a revisar o que nós fizemos até hoje para Carol. Carol, Dani e a Bela. A Bela acho que você já conhecia, não? Conheci aqui, da noite. Daqui. Chegou alguém. Deve ser a Mônica. A Mônica. Bom, na primeira aula a gente só falou um pouquinho do impacto que o pensamento positivo poderá ter sobre o resultado das nossas ações no dia a dia, não foi? Na segunda aula nós falamos sobre o quê? Sobre... na primeira aula foi essa atitude afirmativa, depois a gente vai... Segunda aula foi atitude afirmativa. Tudo bem, Mônica? Foi pergunta. Não, a primeira aula você fala que a gente fez lá. A primeira aula foi mais a introdução. Não, ela não veio. É verdade, é verdade. Então, primeira aula, atitude afirmativa. Comece aí a repensar o que você já conseguiu implementar ou aplicar na sua rotina desde dessa segunda à primeira aula, de buscar atitude afirmativa, de buscar o pensamento positivo, de buscar pensar no positivo. Estão lembrando? Todos? Aí, Carol, não sei. No caso, eu não... Terceira aula nós falamos sobre... A gente tem que pensar o que a gente faz bem, o que a gente é bom em fazer, sem ter modéstia, no efeito. Listar 3 coisas por dia que te deixaram feliz ou grato. Fizemos a listinha da gratidão, hashtag gratidão, isso foi bom. Isso pode começar a fazer, viu, Carol? Listar todos os dias. Vocês continuaram fazendo? Você fez a lista? Não, Eu fiz mentalmente, mas eu agora, fazia. antes de Mental, dormir. também fazia. Mental tem um efeito bom, mas para ser mais intenso, principalmente nesse começo, escrever é bom. É aquele de você olhar o lado positivo de tudo que acontece. Isso deve ser diferente. Sempre te acontecer que aconteceu uma coisa. Mas esse foi o primeiro, foi antes. Foi a segunda aula. Foi a minha primeira. Antes dessa. Muitas atividades, elas são muito parecidas e vão se complementando. O que eu quero? Que no final das contas você tire algo para você que você leve de rotina, e a minha ambição é que seja para sempre, mas aí, exatamente. Aí depois, na última aula, nós falamos muito sobre a mentalização, né? Como que funciona a mente, como que o nosso cérebro constrói as coisas, o porquê de nós alimentarmos bem a nossa mente com aquilo que nós queremos que aconteça, ao invés de alimentar aquilo que nós não queremos que aconteça, né? Que a gente não quer o escorpião picando nossos filhos na casinha da árvore. Por sorte, hoje temos 2 médicas aqui, ó, que vão nos ajudar no conteúdo. A última tarefa foi você criar uma imagem mental, ou fazer um desenho, ou descrever essa imagem mental de algo que você quer que aconteça. Mônica chegou a fazer? Legal. Qual foi o impacto? Visualizou todos os dias a imagem? Visualizado, até antes de fazer o desenho, que é uma coisa que eu estou buscando, né? Que eu dou retorno ao trabalho, no que eu estou fazendo, então... Já estava na sua cabeça antes? Já Já estava na Já. minha cabeça. Ótimo. Então eu só desenhei. E muitas vezes as coisas que eu falo aqui, as coisas que eu trago não são não vão nem gerar tanta novidade, mas sim um aflorar, um resgate daquilo que você quer realmente que aconteça e colocar em prática. Bela, preciso que você ponha isso para carregar para mim, por favor. Tem um carregador ali dentro, o branquinho. O que nós temos de tarefa que eu quero que vocês continuem fazendo durante essa semana? A listinha das 3 coisas para ser grato, ou que te deixou feliz.
A recitação matinal, sempre que possível, ou antes de dormir, sempre que possível fazer também. Que recitação que é? Depois eu te mando. E essa imagem mental do que você criou, eu realmente quero que você se lembre desta imagem. Que você visualize essa imagem, por exemplo, na virada do ano. Quando, né, no caso das meninas que fazem aula aqui, quando estiver fazendo uma aula aqui, de lembrar, resgatar essa imagem, colocar realmente força naquilo, ou, sei lá, está conversando com alguém, você enriquecer, tá? Aquela imagem, você não esquecer dela, ok? Gente, hoje é a nossa última aula. Tô arrasada. Precisamos dar conta de passar todo o restante do conteúdo, hein? Alguém não pode sair daqui 8h15? Tá, então vai dar certo. Vamos lá, pensamento positivo. Como assumir novos hábitos? É o tema da aula de hoje. Nós fizemos já várias técnicas, várias atividades ao longo dessas últimas 4 semanas que nos obrigaram a enxergar coisas de forma diferente, a ver as coisas sob uma ótica diferente. Isso com certeza já gerou transformação na vida de vocês, tanto de transformação mental, quanto emocional, quanto prática. Vocês conseguem já listar isso, visualizar, certo? Só que toda vez que a gente faz um curso novo, que a gente lê um livro novo, que a gente aprende uma coisa nova, é fácil, né, de implementar. Agora, depois levar aquilo para a nossa vida, para a nossa rotina, tem alguns desafios maiores. Não é à toa que Carol está aqui há 7 anos, 6 anos, nessa faixa, Majô 3, quase 3, ou quase 4. Eu com nebulizo. O tempo, né, uma coisa que a gente perde. E cada vez que você tem acesso a um conteúdo novo, a um conhecimento novo, aquilo gera uma mudança de comportamento, que você vai ver até onde você vai levar aquilo ou não. E na nossa intenção é que a gente leve todos os dias. Imagine você conseguir fazer essa listinha das 3 coisas felizes todos os dias o resto da sua vida. Que tipo de transformação neurológica isso vai gerar? Lembra do que nós falamos na aula anterior, o tipo de transformação de você visualizar as coisas positivas. O que isso gera? Estão lembrando? Então, eu quero trazer aqui ferramentas hoje para a gente conseguir efetivamente implementar algumas coisas forever and ever. Ou o máximo de tempo que pudermos. E aí liste mentalmente quais são os hábitos que você achava que eram difíceis de manter na sua rotina que hoje você faz com tranquilidade. Coisas assim que você já faz, poxa, com tranquilidade. Quer ver um hábito bobinho? Passar fio dental todos os dias à noite. Depois de qual idade você começou a fazer disso um hábito? Provavelmente tem pelo menos umas 2 ou 3 décadas nesse número. Vocês não têm 3 décadas de vida ainda, mas, né? E quando foi a primeira vez que alguém falou para você que você deveria passar fio dental todos os dias? Quantas vezes você precisou ouvir isso e você sabe que aquilo te faz bem? Só que só o conhecimento não é o suficiente para gerar uma transformação. Chato isso, né? Não é só o fato de saber. Você precisa realmente conseguir implementar. A Bela tá assim, é verdade. Obrigação, né? Tudo começou na obrigação. E depois virou hábito. Quem aqui quando era criança gostava de tomar banho? E talvez hoje você sinta um prazer imenso. O próprio escovar os dentes. Escovar os dentes, gente, é um hábito recente. É recente na nossa história o hábito de escovar os dentes. A gente fica incomodado quando a gente fica sem escovar os dentes. Não é incomum pessoas levarem, tipo, às vezes para uma festa, assim, uma escova de dente e a pasta. E escovar ali, porque Carol faz isso, né? Ou não? Não. Porque gera desconforto, você fica ali num churrasco o dia inteiro, festa, e tipo, não... Gente, dormir sem escovar dente, eu não consigo dormir. É uma das piores coisas. Eu durmo
E nós fomos condicionados a isso. É impressionante. Eu vou abordando, gente, eu não escuto. Os nossos pais, talvez não, os nossos avós, com certeza não. Tipo, sentindo, né? Em pouco tempo, de geração após geração, isso foi mudado. Então pense aí nesses hábitos, só para você resgatar e entender que você tem a habilidade de assumir novos hábitos, desde que você faça por onde merecer. Tem muita coisa que você já implementou. Aí eu vou falar um hábito, vou expor um coleguinha. Ontem, 8h30 da noite, Carol saiu para correr. Veio fazer aula, foi correr. É uma coisa, chover. Mas pelo menos você foi, pôs o tênis, tudo bonitinho. É muito importante quando estamos falando sobre hábitos, resultado, condicionamento, você entender e conseguir enxergar aquilo sobre o qual você tem controle. Você só consegue mudar aquilo que está sob a sua jurisdição. Do restante, não. Por exemplo, talvez você consiga mudar um condicionamento dos seus filhos, principalmente vocês dois que têm filhos pequenos. Para a Major e para a Dani já é mais difícil, porque eles já são mais velhos. Mudar o comportamento de marido. De mãe, pai. Não, mãe e pai desiste. Não funciona. Você quer me mudar depois de velho? Você é louca? E é interessante, até pelas coisas que acontecem com você, sobre o que eu tenho controle. Eu tenho controle de escolher ir correr ou não. Eu não tenho controle sobre a chuva. Mas o que era o meu? O que eu tinha o poder sobre? Eu tinha o poder em ir de tênis, falar para todo mundo que eu ia correr e ir correr. O seu trabalho, o seu papel você fez. E era o máximo que você poderia ter feito. Você poderia levar um guarda-chuva para correr, mas aí talvez já seja demais, né? Então, entender sobre quais áreas você tem controle, você tem poder, para você escolher mudá-las ou não. Porque muitas vezes nós gastamos energia tentando mudar aquilo que nós não temos. Vou dar um exemplo, que a gente fala muito de grupo de WhatsApp nesse curso, né? As pessoas mandam corrente, mandam informação, fake news ou notícia verdadeira, ou o que for, achando que elas vão ter algum impacto, alguma diferença. Talvez tenha em mudar a opinião ou em trazer alguma informação diferente para pessoas diferentes. Mas, que poder aquilo vai ter de mudar realmente algo porque você está mandando um e-mail para alguém? Ou e-mail ninguém manda mais, né? Mas Foi assim que eles falaram que o Trump ganhou, né? Com rede social. Pela força do grupo. Pela força exatamente dessas informações que eles falam que teve uma grande influência. Acontece. E aí você vai escolher se você vai gastar energia com aquilo ou não. Por exemplo, a qualidade do alimento que eu ingiro no dia a dia, a qualidade do meu sono, a qualidade da minha vida. Eu tenho poder sobre mudar aquilo? Sim. Não foi muito firme esse sim, não. Porque Tem interferências. Nós temos interferências. Não, eu acho que tem sim. Uhum. Tem, que a gente As tem. escolhas que você faz. E na realidade você tem condição de, se você considerar, de mudar tudo que envolve você. Exatamente. Você envolve o outro, você pode sugerir. Mas é o máximo que vai dar. Até, né? Aham. A sugestão é o curso, né? É você estar num curso e aquele negócio bater. Exato. Só. Você não tem controle sobre muitas coisas, mas você tem um controle sobre como você reage em relação àquelas coisas. E esse é o mais importante. Lembra da questão do pensamento positivo? Aconteceu uma coisa chata. Eu vou escolher focar na chatice ou eu vou tentar levar um aprendizado daquilo? Essa imagem, gente, morri de rir. As coisas que tem o controle remoto, ela pode. Vocês já viram aquele filme Clique? Ele é muito interessante. Ele ganha um controle universal, porque o cara é com Adam Sandler. Ele ficava bravo porque ele nunca sabia qual que era o controle do DVD, o controle da garagem, não sei o quê. Só que aí alguém fez alguma mágica, alguma coisa no controle, e aquele controle tinha o poder de acelerar o tempo, ou fazer passar o tempo. Só que ele virou refém daquilo, porque ele não tinha o domínio sobre
Aquilo, tipo, se ele colocava para acelerar, ele ficava vivendo em piloto automático. É muito interessante esse filme, vale a pena. Como fazer para mudar um hábito? Primeiramente, eu preciso saber quais hábitos eu quero mudar. Vou fazer uma referência ao conteúdo da aula passada, que nós falamos muito sobre os efeitos neurológicos, a constituição do nosso cérebro, que parte do cérebro precisamos ativar para sermos mais racionais. O nosso cérebro corresponde a mais ou menos 2% da nossa massa corporal, mas ele consome 25% da nossa energia. Eu fiquei chocada. A Carol, é verdade, é verdade, é verdade. 25% da nossa energia só para pensar. Só para pensar, só para pegar uma informação e assimilar. Sabendo disso, nós, por sermos seres instintivos, nós vamos fazer bastante coisa para economizar energia, até por uma questão de sobrevivência. Por isso que é muito cômodo fazer sempre as mesmas coisas, porque eu não vou precisar de energia para fazer mais coisas. Quantas vezes ou você, ou seu marido ou seu filho, pega o negócio ali para mim, tipo, não é porque você está passando. Tipo, se a pessoa está passando perto, é muito fácil para ela. Ou você liga para alguém, pega ali negócio para mim, pega ali tal coisa para mim. A gente tem essa mania, porque nós queremos nos resguardar, nós queremos economizar energia. Você manda seu filho, né? Você tá ali, É a vantagem de ter filho. Aí você fala assim, aqui, pega lá. Eles olham pra E a gente, a vida inteira, né, seu avô, sua avó, fala, não, porque você é mais novo. A gente tem muito disso, né? Cada momento que eu estou fazendo alguma coisa, o meu cérebro ele tem que ter um comando. Bela, traz para mim o tablet, por favor. Ele dá um comando. Cada vez que eu vou fazer uma ação nova ou criar uma reação a um pensamento, um grupo de neurônios tem que dar um comando, uma corrente elétrica para ativar outro grupo de neurônios para processar aquela informação. Por isso que você hoje em dia já escova os dentes à noite no automático. Você não precisa de energia para aquilo. Já é. É fácil, obrigada. É fácil. Você já vai no automático, você faz aquilo. Hoje em dia eu estava percebendo, eu não consigo escovar os dentes só por escovar os dentes. Sempre estou escovando os dentes fazendo alguma coisa. Recolhendo a toalha do banheiro. Porque eu falei assim, gente, presta atenção no que está fazendo. Nós trabalhamos muito com a questão de concentração, mindfulness, meditação, e isso nos hábitos do dia a dia faz muita diferença. Nós buscarmos sermos cada vez mais concentrados, mais focados. Mas o tema da aula hoje é só a questão de hábitos. Então eu faço isso de forma automática. Mas alguém se esforçou muito para que escovar os dentes seja de forma automática. No caso, minha mãe, que comprava Tandy, lembra do Tandy? Uma escova de dente de bichinho para tornar lúdico o processo de escovação dos dentes. Ok. Outro hábito, dirigir. No começo era muito difícil. Embreagem, primeira. Quem não pegou carro automático e não direção hidráulica ainda teve que fazer mais esforço físico e mental. E aí, Bela não carregou. E aí, sabendo disso, cada novo hábito que eu tenho que fazer uma nova ativação. Vê se você consegue conectar aqui no computador. Uma nova ativação para gerar mais energia. Se eu conseguir, por exemplo, fazer repetidas vezes o mesmo hábito, vai ser menos energia que o meu cérebro vai gastar para criar as novas conexões. Deu para entender? Então, por exemplo, se eu sempre coloco a mesma roupa para trabalhar, por exemplo, que eu sou médica, eu tenho um dress code para ir trabalhar. Aí você usa mais ou menos as mesmas coisas, né? A calça assim, o sapato assim, confortável e tal. Quando você tem uma coisa nova, você tem que pensar mais. Você tem que pensar mais para conseguir fazer aquilo. Não, rotina nova. Tudo que é novo, a gente tem um gasto extra de energia. Por isso que é difícil mudar um hábito. Por isso que é difícil a gente assumir novos condicionamentos, porque não é inteligente. O corpo ele gasta muita energia. Se ele gasta muita energia, ele não quer gastar, ele quer o instinto da sobrevivência.
Calma, a gente tem uma boa notícia. A gente pode treinar. Então, para eu assumir um novo hábito, eu preciso de uma certa energia de ativação. Eu preciso ativar mecanismos para que eu consiga imprimir aquela ação. Por isso que eu falei para você, pensar naqueles hábitos que você já assumiu, condicionamentos que você teve para você enxergar que isso é possível, que você consegue fazer. Várias coisas, por exemplo, ligar o Waze antes de sair de casa. Ou o Google Maps, quando você vai num lugar diferente. É um hábito. Colocar o celular para despertar todos os dias à noite. É um hábito. Programar o celular para a semana inteira. Olha você economizando energia. Fazendo compras recorrentes, uma assinatura, alguma coisa, para você não ter todo mês que pagar. É uma forma de economizar energia. Nós temos hoje na sociedade muitos mecanismos para facilitar isso. E alguns até, as grandes empresas de marketing, de vendas, elas sabem disso. Para nós é muito difícil cancelar uma inscrição de qualquer coisa. Agora, assumir é muito fácil. Você faz, por exemplo, estão ligando para você, os 3 primeiros meses são grátis. Os 3 primeiros meses são grátis. Aí depois, para você cancelar, você tem que ligar, cancelar. Tipo, vou fazer uma coisa nova? Não, já deixa ali, já estou me acostumada. Eu ganhei YouTube Premium assim. Falei, vou testar para ver se é bom. Ficou. Porque eu colocar uma energia nova para aquilo... Fora que a energia para você cancelar, né? Sim. Exato. Aí você desiste no meio do Às caminho. vezes você fala, vale mais pagar 10 horas. Sim. O hábito funciona dessa forma. Você precisa de um gatilho para ativar aquilo. Por exemplo, escovar os dentes, que a Majô tanto gostou. Você não quer ficar com a sensação de boca suja. Ou seja, você quer a sensação da boca limpa. Então você vai lá, faz o hábito. Você vai lá e escova os dentes. Aí você fica assim, é bom, né, escovar os dentes? É sua recompensa. Então nós precisamos entender esse mecanismo para ver que tipo de gatilho e recompensa eu preciso ter para cada novo hábito que eu quero. Correr. Por que eu quero ter o hábito de corrida? Porque eu quero emagrecer, porque eu quero trabalhar o cardio. Que recompensa você vai se dar depois? Lembrando que aquela recompensa pode ser, né? Muito bem, parabéns para mim. Pode ser só isso, mas você precisa reconhecer aquela pequena conquista. Ok? Vamos brincar de um jogo agora? Sim, vamos. Então tá bom. Nosso tempo hoje está curto. Eu vou dar para vocês 20 segundos para você escrever. Carol, tem papel aqui. Opa. Você vai escrever todos os hábitos, todas aquelas coisas que você sabe que se você assumir, se você começar a implementar na sua rotina, você vai ser mais saudável, mais feliz ou vai conquistar seus objetivos. Você vai colocar todos aqueles hábitos que você quer assumir, que você quer ter. Calma, gente, são só 20 segundos. Todo mundo? Não, ainda não. Entenderam a tarefa? Sim. Podem começar. Pode escrever mesmo. Quando a gente escreve, vira verdade, vocês sabem, né? Acabou. Mônica. Ok? Agora você vai escrever do lado desses hábitos que você escreveu, o que você ganha com isso? A recompensa.
Isso eu não vou dar tempo para vocês, não. Foi? Agora, 20 segundos vocês acharam pouco? Ou deu? Não. Deu. Então agora eu vou te dar 20 segundos para você escrever o que está te impedindo. Calma, ainda não. O que está te impedindo de fazer, de implementar esses hábitos? Nossa, todas é a mesma coisa. Ótimo. O meu também é mesmo. Então, 2 segundos. Pronto? Acabou a aula. Brincadeira, mas, né? Você já sabe, né? O que é a cara da Mônica, é verdade. Você já sabe o que tem, que você precisa fazer. Mas, nem tudo são flores, né, gente? Lembra que eu falei no começo da aula? Não é só porque nós temos o conhecimento que nós vamos saber como implementar. Então você sabe o que você quer fazer, você sabe o que você ganha com aquilo e você já sabe o que te impede. O que nós precisamos achar? Mas Jô já deu a resposta. É o gatilho que vai nos fazer tirar a bundinha da cadeira e fazer este hábito. E aí é você olhar e tipo, nossa, o que eu preciso fazer, pensar, sentir para me impulsionar a agir. Vou dar um exemplo da corrida. O que eu preciso fazer para começar a querer correr 3 vezes por semana, 1 vez por semana? Qual que é o seu objetivo? 2 tá ótimo, né? Começar a correr 2 vezes por semana. Eu preciso marcar com alguém, talvez. Ou eu preciso lembrar de que depois que eu corro eu me sinto tão bem. Aí quando eu corro eu sinto que eu emagreci, então eu posso até comer um chocolate depois. Não sei se vai ser contraproducente, mas você pensar e talvez só aquela sensação já seja o gatilho. Lembra que nós vimos na última aula que só de pensar o seu cérebro ele já entende como se fosse 80% verdade? Então às vezes só de eu pensar o quanto eu quero, o quanto eu vou ganhar, pode ser que já seja um gatilho. Talvez não seja aí. Você tem que ver de acordo com o hábito. Faz sentido isso? E aí você entra nessa rodinha. Lembra daquilo que nós falamos na primeira aula? De você entrar num ciclo virtuoso? Esse ciclo virtuoso ele vai ser composto pela ação, a rotina e a recompensa. E aí você precisa se recompensar, principalmente quando você conquista alguma coisa que você, nossa, que difícil. Você precisa se recompensar com aquilo. Faz sentido? Estão sérias hoje. Quando você aprende algo novo, você gera flexibilidade mental. Quando nós treinamos o nosso cérebro para assumir novos condicionamentos, para ter pensamentos diferentes, nós ganhamos uma certa flexibilidade neurológica. Sabe aquilo, entre 8 e 80 existe uma infinidade de opções, na verdade 72, mas de você conseguir enxergar formas diferentes de fazer a mesma coisa, por exemplo. Que nós fizemos na semana passada.
acabou, teve uma coisa ruim, você já teve uma flexibilidade de buscar enxergar algo positivo naquilo. Isso é um treinamento